Audio Jungle. Fala pessoal, tudo certo? Tô aqui do lado dela. Nó! Que honra recebê-la aqui na Vírgulas Marketing. Estou com ela, Lidiane Braga, executiva da Rede Nova de Drogarias. Muito feliz porque muito além de uma parceira de negócios, é uma amiga. Que coisa boa. Lidiane, seja bem-vinda. Nosso play de negócio aqui, ó. Olha como é que cumprimenta quando vem jogar um game. Tá vendo como é que é diferente? O esquema é diferente. Lidiane, seja bem-vinda ao play de negócios. Muito obrigado, prazer enorme, enorme mesmo estar aqui. Já vou avisando que eu tenho um probleminha, tem uma palavra que me ativa, que é valendo. Na hora que falar valendo, o Magnerais desce aqui e aí eu não sei se eu vou conseguir falar e jogar, mas prometo fazer o melhor possível, entregar o máximo de conteúdo, que eu tenho certeza que quem está assistindo quer absorver o máximo possível e eu quero ganhar de você. Gente, já que ela falou de uma palavra que ativa, tem outra que ativa mais ainda. Duvido. Se tivesse combinado, não dava certo. São as duas mesmo. Parece que a gente se conhece bem. Galera, imenso prazer poder recebê-la. Lidiane é muito focada em gestão de pessoas, tem muita manha, conhece muito do assunto e hoje nós vamos falar muito sobre isso. E claro, né, jogando game. E eu tô aqui com a meinha totalmente personalizada que comprei um dia que a gente tava junto, todo mundo fazendo uma missão muito bacana e agora pronto. Afinal de contas, qual é o jogo que ela escolheu? Coloca... Não tem isso, gente, desculpa. Street Fighter! Tradicional, bom e velho Street Fighter. Eu lembro que a última vez que eu joguei Street Fighter foi com o Fredão. E eu bati no Fredão sem miséria. E a penúltima vez que eu joguei Street Fighter foi com Bruna do Sushi da Bru e eu apanhei com força. Agora chegou a vez de Lidiane e claro, né? Vamos ver como é que vai ser essa história. Bora pra lá. cima, vamos que vamos. Vamos lá. A última vez que eu joguei Street Fighter foi quase em outra vida, mas vamos lá. Ah, para, olha que você vê, ela fica dando aquele migué, ai, outra vida. Lidiane, mas vamos começar e falar coisa séria aqui a partir de agora. Conta pra nós quem é a Lidiane, conta pra nós um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar de trás pra frente, de frente pra trás, os meninos costumam falar, né? Quem que é a Lidiane na fila do pão? Eu sou filha, mãe de 3 meninos, Miguel, Diego e Leonardo, 9, 6 e 4 anos. Sou empresária, estudei licenciatura durante muito tempo da minha vida. Sou filha da Dona Fátima, esposa do Alan. E, enfim, estou aí nessa jornada desde os 13 anos de idade. E vou bater em você um pouquinho, peraí. Bom, continuando. Quando eu tinha 13 anos de idade, a minha família montou uma escola. Eu sou a mais nova de 4 filhos, né? Todos professores. E aí, aquele caminho tradicional, mas muito grata a ele, né? Fiz o magistério, depois fiz licenciatura, bacharelado. Em 2009, casei com o Alan. E em 2011, nós montamos a Rede Nova. Então, eu já tinha aí uma caminhada de 12 anos na área de licenciatura e entrei na área de gestão. Fui trabalhar, já vinha também, né, de família, de empresa familiar. E aí foi onde a gente fez o plano de negócio da Rede Nova Drogarias e montamos e resolvemos ir para a cidade de Governador Valadares, porque estratégia do Oceano Azul mesmo, esse modelo de negócio lá naquela região do leste de Minas não se tinha e foi onde a gente se estabeleceu e ficamos por 8 anos lá. Agora fazem 4 que nós voltamos para Varginha e a Rede Nova vai fazer 13 anos que está aí no mercado, gerando prosperidade, trazendo soluções para as farmácias do varejo independente. Em resumo, acho que é isso. Ó, história super inspiradora, você vê assim, como que é interessante, você falou da estratégia do Oceano Azul, sair de um cenário, né, de um ambiente feito Varginha, sul de Minas e parar lá em Governador Valadares. A propósito, eu já fiz trabalho em Governador Valadares também, em rede varejista, super bacana, realmente uma região muito próspera, né, e com uma proposta de desenvolvimento muito legal. Uma coisa interessante, Lidiane trabalha muito a questão de gente e gestão da Rede Nova e eu queria entender nesse momento, principalmente com esse conflito de gerações, essa mistura de geração Z, Y, um pouquinho de geração X, confusão danada, hein, gente? Pelo amor que vocês têm a Deus. Me conta uma coisa, como que é trabalhar esses desafios de gestão de pessoas dentro do universo da Rede Nova de Drogarias? Bom, assim, primeiro eu venho da área de educação, então já tá meio que no meu DNA essa coisa do cuidado das pessoas, das gerações, enfim. Eu sou muito grata a toda essa caminhada de pessoas. E é engraçado que hoje, de cada 10 empresários que a gente conversa, 8 falam, né? Meu problema é pessoas.
E aí eu discordo, eu não acho que o problema é pessoas, eu acho que o desafio, assim como... Vou selecionar um personagem novo aqui. Tá bom. Já que assim, pessoas, vou escolher uma pessoa nova. vamos pessoa pegar uma profissional, pessoa né? nova também aqui. Aí daí eu tô colocando a desculpa que o Agora problema eu vou- meu são as pessoas, o meu personagem. Eu vou trocar então a pessoa. E aí, assim, todo mundo fala, o desafio sempre é pessoas e tal, e a gente tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive nem é minha, mas que eu adotei, que de cada 10 desafios que a gente encontra hoje no negócio, 8 são inéditas. E não quero ser contraditória de forma alguma, eu venho da área de educação, sou super a favor da formação, né, da faculdade, a questão formal mesmo, do estudo, sempre estudei muito, mas a gente precisa sim trocar ideias, assistir podcast, participar de movimentos como esse, para que assim a gente possa falar de alguns assuntos que muitas vezes a literatura não te preparou, o Google não te prepara, até a inteligência artificial. E pessoas é uma delas, porque os seres humanos são únicos e são os principais ativos dos negócios, né? Falando mais especificamente de conflito de geração, eu sou muito a favor do conflito de geração. Eu acho que quando a gente tem uma geração mais jovem conflitando com uma geração mais antiga, a gente consegue trabalhar tutoria, referência, liderança, comunicação de forma positiva, até mesmo referência de você ter lá dentro de uma empresa uma pessoa que poderia ser um pai sendo liderado por um menino mais jovem. E isso é é uma forma de transpor todas essas barreiras, todos esses paradigmas que para mim não faz sentido. Desde que a gente tenha um alinhamento de expectativa bem feito, uma comunicação clara e principalmente de uma forma onde todas as cartas, onde o jogo, igual nós estamos jogando, né? Todas as regras estão na mesa, a gente consegue sim evoluir e contribuir. Então, quando a gente coloca na mesa pessoas de gerações diferentes, com ideias diferentes, com propósitos diferentes, e fala para eles, olha, vamos todo mundo trabalhar em prol desse objetivo aqui, essa é a nossa missão, essa é a nossa meta, eu acredito que é bem legal, desde que se tenha respeito, é assim que evolui. Eu sou muito a favor de ideias diferentes. Eu falo muito pro Alan, né? Ele fala assim, nossa, mas você só me critica. Eu falo, não, é tentativa de fazer evoluir. Às vezes ele fala alguma coisa, porque querendo ou não, tem uma cultura já instalada, né? E aí eu tô falando especificamente de gerações mesmo. Tem geração que acostumou a fazer algumas brincadeiras, a usar alguns termos. E isso muitas vezes não tem maldade, não tem segunda intenção, é uma questão cultural. Mas você tem que pensar, a comunicação não é de quem fala, é de quem escuta. Então, se eu estou falando e está ofendendo o meu receptor, eu preciso repensar minha forma de falar assim. E é isso. Ô, Lidiane, você falou uma coisa que eu acho super interessante. Eu tenho uma empresa parceira em São Paulo, e ela fala assim, cara, nós temos que parar de colocar a culpa tudo na comunicação. Tudo que acontece na empresa, porque a comunicação foi isso, a comunicação foi aquilo. E assim, de fato, a comunicação ele é um gerador de problemas, também é um gerador de soluções, né? Então, qual que é a importância da comunicação dentro de um processo, dentro de uma empresa? Em uma empresa que busca o sucesso, o quanto a comunicação é efetivamente uma proposta que precisa acontecer para que o sucesso de fato aconteça? Eu vou contar de uma forma mais estruturada toda essa parte. Você nem como é que eu fiz isso, né? toda essa linha, todo esse mapa mental de estruturação de equipes que eu utilizo, né? E tem muita referência da Nortus, que é um curso de formação de gestores contemporâneos. E a comunicação, ela faz parte de todas as etapas. Então, assim, quando a gente pensa em estruturação de equipe, isso começa antes de um processo seletivo, começa como você comunica, como que você atrai. E aí tem tudo a ver com vírgulas, com comunicação. Porque como que eu me mostro? Como que a Rede Nova... a Rede Nova é o quê? Ela é parceira da cultura, ela pensa em saúde, o nosso lema, né? Aqui nós cuidamos de você. Então, realmente, quando você vai numa farmácia Rede Nova, você se sente cuidado? Então, essa questão da atração... A gente precisa pensar muito bem, porque o que você comunica... Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. O conteúdo define o público.
Então, como que eu comunico a minha empresa, como eu me mostro, a persona que ela é, o tipo de linguagem que ela utiliza, as cores que ela está, isso já entra na estruturação de equipe, porque eu vou atrair pessoas iguais. Depois, então, muitas vezes, e assim, eu fico muito feliz quando isso acontece, a gente vai fazer um processo seletivo e a pessoa fala assim, nossa, faz muito tempo que eu tô namorando a Rede Nova e queria muito essa oportunidade de fazer um processo seletivo aqui. E aí, é sinal que a gente comunicou bem, né? Que a gente comunicou com essa pessoa que realmente quer estar com a gente. Depois vem toda a parte do processo seletivo. E aí, falando especificamente de processo seletivo, a gente precisa entender aquela mágica da pessoa certa no lugar certo. Porque muitas vezes a gente se apaixona pelo candidato e a gente precisa de um candidato analista e eu me apaixono por um candidato que é comunicador. E aí eu tô colocando a pessoa errada no lugar errado, porque ele vai ficar frustrado porque não vai conseguir me entregar e eu também vou ficar frustrado porque ele não vai trazer o resultado que a empresa precisa. Então, mais uma vez, a comunicação entra no processo seletivo. Quando o colaborador chega, tem uma outra frase que eu gosto muito que fala que nas primeiras 48 horas do colaborador dentro da sua empresa, ele define se ele vai fazer carreira ali ou se é só um degrau para um próximo lugar onde vai. 48 horas, Luizinho, Nossa. Pensa nisso. Então, assim, se ele chega e você não dedica nenhum tempo para fazer um treinamento, para apresentar o seu manual de cultura, para falar sobre o seu regulamento interno, se você chega lá e fala, ó, se vira, tem muito serviço e é engraçado que eu tava vindo para cá e ouvindo, eu gosto muito de ouvir podcast, eu tava ouvindo um sobre produtividade. Muitas vezes a gente tem muita energia em atividades que não dão retorno, né? E focar energia nesse onboarding desse colaborador que está chegando é algo que vai te dar muito retorno, porque um alinhamento mal feito na entrada vai refletir lá na frente. Então, eu gosto muito de trabalhar com Job Description, que é a descrição de cargos, contrato de alinhamento de expectativa, tudo isso é comunicação também. Então, nós já passamos pela atração, pela seleção, pelo onboard. E depois a gente cai no dia a dia, né? No dia a dia, o treinamento ele tem que ser contínuo. Lá na rede a gente trabalha com treinamento semanal em todos os times, muito voltado para a capacidade técnica, mas é importante também trabalhar capacidades comportamentais, porque normalmente a gente contrata por questão técnica e demite por comportamento, então é bacana sim falar, né? A gente brinca, desengravidar os valores da empresa, o que a gente é, o que é valor pra gente, né? A gente não faz qualquer negócio e mensalmente os feedbacks, é claro, porque se você não faz feedback e PDI mensalmente, depois a pessoa fala assim, tá, eu entrei com uma boa vontade, mas ninguém nunca me falou onde que eu poderia melhorar. E aí, de repente, eu não tô na empresa mais. Hoje a gente nem fala mais em demissão, né? A gente fala em colaborador ativo e colaborador inativo. Porque a pessoa que sai da sua empresa... e se ela sai da sua empresa com uma imagem ruim, ela atrapalha lá nesse ciclo. Então, assim, cruzando todo o ciclo, né? A sua atração fica prejudicada porque você tem um colaborador inativo que saiu e, enfim, teve uma experiência muito ruim ali dentro. Eu acho que é possível a gente fazer uma trajetória, eu sempre falo muito, principalmente em entrevistas de demissão, que as pessoas são únicas e elas deixam o seu legado, né? E é muito legal, por exemplo, às vezes quando uma pessoa sai para ir para um lugar melhor do que o que ela estava, né? Seja a nível financeiro mesmo, seja a nível de alinhamento de propósito. E não tem problema nenhum nisso, no meu entendimento. É um ciclo e a gente erra também muito. Nossa, como a gente erra com o colaborador. Nossa, é impressionante. Às vezes a pessoa está ali pedindo para fazer e você não teve clareza de falar o que você precisa. E nem é o que você, né? A empresa é muito maior que a pessoa física. É o que é necessário para que a evolução aconteça. Mas de uma forma cíclica, é isso. Gente, alô produção, alô time vírgulas que tá aí no cantinho aí. Se escutaram aqui a questão da comunicação, nós temos que evoluir, hein, gente? Mas de qualquer maneira, eu acho que essa evolução é fundamental. A gente tem que imaginar a cada momento o quanto a gente pode evoluir, em quais áreas que a gente pode evoluir. Entender também, eu falo muito essa questão de expectativa, de
o quanto a gente vai errar, quanto a gente já errou e o quanto a gente ainda vai errar, né? E entender que é um processo evolutivo. Lidiane, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que está relacionada com a cultura. Como que você faz para que a cultura seja mantida, seja valorizada dentro da organização? Quais são os rituais que vocês desenvolvem para que isso de fato aconteça? Porque assim, eu vejo que parece que cultura é um negócio que não tem como mexer. Ó, a minha cultura é assim e pronto. Eu nasci assim, vou morrer assim. A empresa é assim, ela vai morrer assim. A gente sabe que ela evolui com pessoas, mas de qualquer maneira, me explica, deixa eu até dobrar minha perninha aqui para ficar bem eu peguei uma almofada ajeitadinha aqui, bonitinho. Me conta, como que você faz para que a cultura seja difundida e mantida dentro de uma organização? Bom, é engraçado, né, que cultura, igual propósito, são palavras muito novas quando se fala em gente e gestão de uma forma geral. Mas a cultura, ela sempre existiu, né? Eu faço um paralelo, eu falo igual, por exemplo, o cafezinho. O cafezinho aqui no sul de Minas, ele é extremamente quisto, bem visto, o queijo, o pão de queijo, isso é uma cultura. Por exemplo, tem algumas regiões que tem a cultura do chimarrão. E aí, você não precisa ficar explicando o benefício do chimarrão. Se você é daquele lugar, você toma porque é uma questão cultural. E as empresas também têm sua cultura. Toda empresa tem cultura. Seja uma cultura que você gostaria que fosse, ou seja cultura de reclamação, de fofoca. E aí, a gente, enquanto empresário ou enquanto líder de uma forma geral, porque não é só a responsabilidade do empresário, eu acho que é de toda a liderança e de todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Porque ninguém sai de casa para ir para um ambiente ruim, todo mundo quer ir para um ambiente melhor. Eu acredito muito no intraempreendedorismo dos colaboradores, porque se você tem oportunidade de empreender no negócio dos outros, é ótimo, né? A cultura, ela existe, então a gente precisa começar a trabalhar ela de uma forma que ela seja intencional e a gente consiga... Eu costumo fazer um paralelo que a cultura é como se fosse a religião da empresa. Então você pode ter uma cultura de... Tá bem. Religião da empresa e blá, vocês vão perceber o que ela faz. Ela tira a mãozinha assim para dar uma gesticulada, eu chego perto, ela... rápida. Mas assim, você... pode ter uma cultura intencional, na qual você tem pessoas que são referências, que são liderança, tem uma comunicação clara, que você faz toda essa estruturação de equipes que eu falei, né, no qual, por exemplo, a gente tem alguns rituais lá na Inova, que são características muito nossas. A gente tem, por exemplo, um prefeito dentro da Rede Nova, e ele cuida de toda a parte administrativa. O prefeito é um termo totalmente nosso. A gente tem lá a quarta diferentona. O que tem de legal na quarta diferentona? Na quarta diferentona tem pipoca, na quarta diferentona tem caldinho de feijão, agora que tá mais frio, entendeu? Isso é cultura, é a gente cuidando de um ambiente. Na quarta diferentona, a gente não precisa ir de uniforme, porque é a quarta diferentona. Isso tudo é a cultura que você tá colocando ali dentro do seu negócio. A gente tem também cultura de feedback, então mensalmente, né, o líder direto senta e faz o feedback. Nesse feedback eles avaliam pontos de melhoria. Surge o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A gente tem cultura de treinamento, então assim, isso tudo é cultura. Ou toda empresa tem cultura, ou você trata a cultura de forma intencional e direciona ela para onde você gostaria que o rumo tomasse, ou você deixa a cultura imperar e muitas vezes você não vai gostar do resultado, porque às vezes pode ter uma cultura de fofoca, uma cultura de procrastinação, uma cultura de reclamação e isso é péssimo para o negócio de uma forma geral. Então assim, a cultura ela existe e o convite é que a gente olhe para ela e mais do que isso, que a gente faça ela de forma intencional para gerar um bom resultado e ter um ambiente agradável. Gostei demais, muito bacana. Eu acho que você falou algumas coisas que são importantes, né? E que às vezes as pessoas confundem. Então quer dizer que na quarta é diferentona, o cara não vai de uniforme, tem caldinho, tem não sei o que, beleza. Mas e o trabalho continua a mesma coisa, as pessoas não podem confundir, não é mesmo? Exatamente. Digamos, a quarta é diferentona, mas a produtividade, ela continua firme e forte, não é mesmo? Exatamente a escolha da quarta-feira é por isso, né? Quarta-feira é o meio da semana útil, né? Então você trabalha segunda e terça,
A quarta você pega um fôlego, você tem uma quarta diferentona e quinta e sexta a produtividade sobe novamente, entendeu? É exatamente o meio da semana por isso, para que a produtividade não caia. Ô Lídia, você falou umas 3 vezes aqui a respeito de feedback. Qual que é a importância do feedback no desenvolvimento de uma equipe? Então, Luizinho, é extremamente importante, assim, eu diria que é quase igual escovar o dente. É igual lavar cabelo, é igual escovar o dente. Se a gente não tem cultura de feedback, e principalmente o feedback positivo, é engraçado que feedback durante algum tempo, e principalmente em algumas empresas onde a cultura não era tão bem trabalhada, feedback ganhou até algumas conotações negativas. Tipo, Luizinho, vamos ali que eu preciso fazer um feedback com vocês. Fala, putz, lá vem ela. Lá vem chumbo grosso. E não é isso. Passa no RH, Jesus amado, morreu, leva a carteira ou não? Isso mostra uma cultura extremamente ruim, né? Medo. Uma cultura do medo, uma cultura do comando e controle, e não é isso. O feedback é aquele momento, lá na empresa, é engraçado isso, tem hora que o povo fala, nossa, mas eu queria tanto um feedback teu, porque às vezes recebe o feedback do líder imediato e a gente não consegue fazer um feedback com todo mundo, porque são muitas pessoas, então a gente acaba dividindo, né, em times e no caso eu acabo fazendo mais feedback com os líderes e os líderes com os times. Mas o feedback, ele é uma oportunidade da gente melhorar, da gente saber onde você pode melhorar, de olhar o número e falar assim, olha, Luizinho, o nosso caminho é de A até B, só que no meio do caminho houve um A.1, um A.2, como que nós vamos fazer para que esse desvio de rota não aconteça? E principalmente chamar a pessoa para o protagonismo. Você não precisa falar assim, Luizinho, ó, eu falo, você obedece, não é isso. Quem conhece mais da operação é quem está executando ela. Então, eu falo assim, Luizinho, olha aqui, ó, estamos com essa dificuldade aqui, fala para mim como que a gente acha uma solução para isso, vamos criar junto, vamos co-criar aqui. E principalmente o feedback positivo. E quando eu falo de feedback positivo, eu falo assim, ele é ilimitado. Ilimitado, não tem contraindicação. Desde um post-it que você coloca no teclado do seu liderado, até um bombom que você deixa, você fala assim, poxa, Lidiane, hoje eu achei que você chegou mais triste, toma um bombonzinho aqui pra você. Ou uma conversa que você teve, e igual, falando de produtividade, nossa, eu tô lendo um livro super legal, como fazer o dobro em metade do tempo, depois eu vou te emprestar esse livro. Isso também é feedback, a gente precisa fazer isso de forma intencional, sem contraindicação, sem efeito colateral e de forma ilimitada. Eu brinco com os meus líderes, eles têm uma folhinha lá, 50 formas de fazer um reconhecimento que não custam dinheiro. Eu falo, eles vão marcando o xizinho, completando aquelas casinhas, sabe? De quando a gente contava moedinha no boteco, para poder completar os quadradinhos. Você tá batendo demais em mim, rapaz. Para completar os quadradinhos. Ah lá, ganhou e tá falando essas bobagens ainda aí. Tô falando. Para completar esses quadradinhos e realmente criar essa cultura de feedback positivo e reconhecimento a gente faz em público mesmo, e não tem que ficar com vergonha, tem que falar mesmo. É engraçado, né? O ser humano, a gente tem uma cultura muitas vezes de não elogiar, de não falar assim, nossa, desde como você tá bonito hoje, até aí você já fica assim, uai, será que tá com segunda intenção? E isso ainda mais num ambiente que muitas vezes envolve sexo oposto, né? Gêneros opostos, na verdade. A gente tem que parar com isso. Eu acho que isso é uma cultura ruim. Isso não é uma cultura ideal, principalmente dentro de um ambiente de trabalho. Claro que tomando todos os cuidados, mas é importante sim a gente falar, eu tô te sentindo um pouco mais triste hoje, se precisar conversar eu tô aqui. Isso também é feedback, é reconhecimento. É engraçado que tem muita pesquisa que sai, né, falando dessa questão de salário emocional, e essas pesquisas, elas falam muito isso, 80% dos liderados, eles preferiam diminuir, se eles tivessem a escolha, né, entre diminuir o salário e trocar o líder imediato, eles preferiam diminuir o salário e trocar o líder imediato. Então, assim, não é só questão financeira. E agora, essa geração mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, ainda mais isso, se não tiver propósito,
se não, eles não ficam mesmo, né? Então tem que ter um propósito e realmente eu acredito que a empresa tem propósito, porque a partir do momento que a gente gera lucro mesmo, paga imposto, a gente desenvolve o país, gera emprego e é nisso que eu acredito, que quanto mais você produz e resultado você dá, mais você cria oportunidade, desenvolve, mesmo que seja sua micro-região ali, mas é um desenvolvimento. Ô, Lidiane, eu vou colocar você no fogo aqui. Coloca a vinhetinha de colocar. Não tem vinhetinha, não, gente. Desculpa, foi mal. Colocar no fogo? Vou colocar fazer uma pergunta difícil. Difícil, hein, gente? A gente ouve muitas pessoas falarem assim: ah, mas essa geração não quer nada com nada. Me explica. A geração não quer nada com nada ou o propósito da empresa não é tão claro e as coisas não estão exatamente como deveriam? Ô, Luizinho, eu não vou te dar uma resposta de bate-pronto. Eu vou te contar uma historinha. Não vai me dar... tá fugindo. Não tô. Assim, eu tenho a minha opinião, mas eu acho que opinião sem atitude... Mas o que eu quero te contar é o seguinte. Existe uma cultura em cima disso também. Um professor uma vez, inclusive Gilberto Souza, esse professor, ele contou uma história pra gente na sala de aula. Ele falou assim, ó... O seu João lá da roça estava vindo na estradinha lá de terra, no cavalinho dele, e encontrou o compadre dele lá e falou: ô compadre, posso beber uma água? Pode, entra aí, vai lá, ó, o bebedouro tá ali. Aí o seu João foi lá beber uma água e de repente ele percebeu que tinha um cachorro do lado e que esse cachorro estava chorando, então ele ficava ali caindo. Aí aquilo incomodou ele olhou o cachorro, olhou, não tinha nada de errado, mas saiu incomodado com aquilo e perguntou pro compadre dele. Falou assim, ô compadre, mas o cachorro tá doente? Tá com algum problema? Falou assim, não, tá doente não. Ué, mas por que ele tá chorando? Ele falou, sabe aquela tábua que ele tá deitado em cima dela? Sei. Pois é, tem um preguinho lá, uma pontinha de prego lá. Uai, mas por que ele não sai de lá? Ele falou assim, porque não dói o suficiente. Muita gente reclama, porque meu problema é pessoas, mas porque meu problema é geração, mas meu... Por que a pessoa não se mexe? Porque não dói o suficiente. Então, o que eu acredito é o seguinte, você tá no jogo, você tem que aprender a lidar com aquilo que você tem ali, de opção, de qualidade. Independente de geração, se a gente for falar de uma geração mais velha, eles têm ótimas qualidades, mas também têm os seus pontos de melhoria. E se você for falar de uma geração mais jovem também, você pode optar por reclamar, aí é a cultura da reclamação, e aí se você coloca essa cultura da reclamação, você enquanto líder, você enquanto à frente do seu negócio, coloca a cultura da reclamação para imperar, não reclama que depois... Isso vai imperar de forma... Se começa por você, porque a liderança é pelo exemplo, a cultura impera. Então, eu já acho totalmente contraditório a gente reclamar dessa geração se a gente não quer propagar a cultura de reclamação. Então, primeiro, eu acho desafiador. Assim como gerir, muitas vezes, eu já tive liderandos que eram mais velhos do que eu. E tudo bem. Cada um tem a sua característica e é complementar. A gente fala muito de diversidade, né, Luizinho? Mas não é... A diversidade não é porque é modinha ou nada disso. A diversidade é porque ela é necessária. Ela é muito necessária. Se a gente pensa igual, a gente não chega em lugar nenhum. Então, se você pega uma geração mais antiga e coloca para trabalhar com uma geração mais jovem e com respeito, com cocriação, com ajuda, tem uma farmácia que está com um programa que chama... Na verdade, eu conheci duas empresas muito legais que jogam esse conflito de geração muito... Põe mesmo as gerações para conflitar e que traz resultado muito bacana. Uma chama Nonô, que são jovens que cuidam de avós, né, de idosos, e é muito legal. Teve um outro case que eu ouvi falar um pouco também, de uma escola de idiomas que colocava as crianças para conversar com um lar de idosos, numa escola brasileira, eu acho, que colocava os meninos que estavam estudando inglês para conversar com idosos que moravam em casa de repouso, e foi duas gerações completamente distantes, e foi muito benéfico para os dois, porque o vovozinho lá da casa de repouso, tudo que ele quer é contar história.
E o jovem, tudo que ele quer é praticar o inglês dele. Então, assim, é muito bacana essa diversidade. E também, se não me engano, a Drogasil, olha eu falando de concorrente. Eita! Eles têm Se fizer bem feito, tem problema também não, né? Faz parte. Eles têm um programa que chama Netos Conectados, uma coisa assim, no qual... Porque farmácia, a tecnologia chegou para a farmácia assim como chegou para qualquer varejo, para qualquer empresa. Então, na farmácia você tem aplicativo, você tem cartão fidelidade, você tem e-commerce, você tem várias coisas ligadas à tecnologia. Então, os netos, o que eles chamaram, né, de netos, são os balconistas mais jovens, que eles acabavam apadrinhando esses vovôs para ajudar nessa parte tecnológica. Então, assim... É negócio, gente. Você tem duas escolhas. Ou você fica lá, deitadinho na tábua, chorando, e fica lá no teu caim, ou você se mexe, né? Porque só não espera o prego furar a patinha, porque aí talvez não dê tempo de você recuperar essa pata. Então, se movimenta antes que a água... chegue onde não deve e aí você tem que se movimentar por um outro motivo. Mas eu sou super a favor de conflito de geração. Lá na rede, todo mundo que entra ganha padrinho e madrinha mesmo. E isso, em muitas empresas, a cultura é assim, eu não vou te ensinar o que eu sei que você vai tomar meu lugar. E lá a gente já entra diferente, a gente já chega colocando um padrinho e uma madrinha e fala assim, ó, se você quiser crescer, você vai ter que ensinar o que você sabe. E é isso. E é isso, quero ver o negócio ferver mesmo. Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês, algumas questões importantes. A primeira delas, ela contou essa história, eu lembrei muito do Alan, marido da Lidiane, que eu tive o prazer de escutar inúmeras histórias em vários países, e em vários níveis etílicos e tudo mais. Não pode falar muito não, mas tá valendo, tá valendo. Mas mais do que nunca essa ideia dos padrinhos, a gente copia algumas coisas da Rede Nova, porque Lidiane e Alan acabam sendo... quase que mentores nossos, né? Já copiei aceleradores, já copiei anjos e agora vou copiar padrinhos. Eu tenho 2 padrinhos na Vírgulas Marketing, mas depois eu conto pra você sobre isso. Lidiane, tô muito feliz, muito feliz. Não posso continuar mais, né? Afinal de contas, a galera já tá querendo, né? Perdi, gente! Obrigada, falei pra vocês não apostar em mim no jogo de apostas aí. Quem apostou em mim, deu ruim. Mas mais do que nunca, quem ganhou mesmo foi você que nos acompanhou nesse bate-papo. Fui eu que acabei aprendendo muito com ela. E mais uma vez, muito grato. Rede Nova de Drogarias. Lidiane, nota 1000. Tô muito feliz por você ter nos brindado com esse momento tão especial. Eu já fui lá na Rede Nova para gravar o podcast, que ela falou que gosta. Fui lá gravar podcast, fiz um monte de auê lá, uma confusão danada. E eu tenho imenso prazer de ser seu parceiro de trabalho e te agradeço muito. Lidiane, pode despedir da galera aí, né? A campeã, né? Uma salva de palmas. Ô, galera da produção aí, salva de palmas pra campeã. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu gosto de falar, eu falo, às vezes as coisas ficam meio sem nexo, mas essa sou eu mesmo. Espero ter entregue o máximo possível daquilo que eu acredito. E não tem fórmula mágica, não tem receita, não tem pode piripim-pim. É na tentativa e no erro, mas sempre com vontade de fazer dar certo. E a gente vai desenvolvendo o máximo possível para melhorar o entorno. Que seja, não dá para mudar o mundo, né, Luizinho? Mas que seja o nosso micro ali, a gente tenta com todas as forças fazer algo de positivo para contribuir. Frasezinha de efeito para terminar. Se não der para fazer tudo, faça tudo que puder. Obrigado, Lidiane Reginaldo. Tudo combinado, né? Não, mais ou menos, né? Beijo, galera. Valeu. Fico com mais uma edição do Play de Negócio. Em breve a gente volta. Valeu!